16. Vamos ter por base o versículo 20, gente. Juízes, capítulo de número 20, ou 16 também. Josué, Juízes, ok? Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo de número 16, versículo 20 em diante. Os que acharam, confirmem dizendo amém. Amém. Vamos lá, diz assim. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriormente, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia, o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu Deus, e para se alegrar, pois diziam: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, pois diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram: chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional, e lhes fez de diversão. E eles o colocaram no meio de duas colunas. Só ter aqui, queridos, apenas esses versículos para ter como base, e vamos tirar algumas lições e aplicar para os nossos dias, independente dos séculos que se passaram do texto ou do acontecimento aqui, milhares de anos passados do acontecimento aqui. Queridos, quando eu disse que é muito pertinente o que eu quero tratar essa noite, quando Deus vai embora, somente eu quero tratar apontando aqueles que obviamente têm um chamado diante da presença de Deus, mas também aqueles que são chamados pelo propósito da salvação. Não apenas aqueles que foram chamados para um propósito eclesiástico, um propósito de libertação, a qual foi Sansão, mas também aqueles que foram chamados para o reino de Deus, porque a Bíblia diz que não foi vós que me escolhestes, mas eu, Senhor, escolhi a vós para que vás e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Não apenas um chamado eclesiástico, um chamado para desempenhar um dom específico, mas também um chamado daqueles que foram tirados das trevas para a maravilhosa luz. Por que eu estou falando que é muito pertinente? Porque os tempos a qual nós estamos vivendo são tempos sombrios, são tempos distintos de Deus, são tempos que nunca se houve tanto escândalos e tanta corrupção moral e espiritual do que nos dias de hoje. Não é apenas por causa do avanço da tecnologia, porque outrora tinha e agora a gente sabe mais do que está acontecendo por causa das redes sociais. Não, por causa da expansão, exatamente, da multiplicação da iniquidade.
Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz, que apareceriam falsos profetas, falsos ensinadores, que amontoarão para si, seguidores, segundo as suas concupiscências, pessoas que farão de vós negócios, mas também Jesus e os apóstolos dizendo que haveria um esfriamento, uma corrupção geral da fé. Pelo amor, ou pelo pecado santificado, o amor de muitos se esfriaria, diz Jesus. O apóstolo Paulo, mediante a fé, ele diz nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. E quando a gente olha para o cenário ao qual nós estamos vivendo e observamos as pessoas que têm um chamado específico e desempenham um dom diante da presença de Deus, e quando eu falo desempenham um dom diante da presença de Deus e estão praticando coisas terríveis, estão praticando coisas impensáveis, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer da igreja de Coríntios, que tais praticavam coisas terríveis que nem diante dos ímpios se nomearam. Ou seja, nem os ímpios faziam tantas coisas terríveis que os da igreja de Corinto estavam fazendo. Isso começa a me preocupar, isso começa a entristecer o meu coração, se entristece o meu, imagino de Deus. Porque isso se alastra como gangrena diante de nós, e pessoas vão se perdendo, pessoas que colocam a sua confiança em homens, pessoas que depositam a sua fé em homens, pessoas que têm aquelas pessoas como testemunho de sua fé, vão perecendo. Porque se perecesse aqueles que estão praticando, se perecesse apenas aqueles que estão à frente, que têm um dom específico, e esses mesmos caem sozinhos, não. Mas tem gente que tem a sua expectativa nessas pessoas e estão caindo junto. É isso que Jesus vai dizer. É impossível que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Porque é melhor amarrar uma pedra de mó ao pescoço e atirar-te ao mar, do que fazer cair um desses meus pequeninos. Isso tem se multiplicado no nosso meio, isso tem se alastrado de uma forma terrível, de pessoas desempenhando um papel, desempenhando uma função, um chamado específico, e esperar-se dessas pessoas ser os centros da verdade de Deus, porém são o centro dos maiores escândalos em nosso mundo. Resultado disso? Final dos tempos, final das eras. Nunca se ouve, se as pessoas entendessem, compreendessem realmente as profecias bíblicas, se as pessoas entendessem realmente o que está acontecendo, elas viriam rapidamente para os pés de Deus. Elas viriam rapidamente para os pés do Senhor, pediam perdão pelos seus pecados e pelas suas transgressões, e se rendiam diante do propósito da salvação, porque está perto a hora do Senhor. Mas por que não estão? Mente cauterizadas. Não compreendem o que está acontecendo. Não estão entendendo as profecias. E dentre as mais fortes, não está apenas terremotos, não está apenas maremotos, não está apenas pestilências, e sim falsos profetas e esfriamento da fé. Antigamente, não precisava a pessoa ser crente, não precisava a pessoa seguir uma fé, não precisava a pessoa ter um Deus como centro da sua vida. As famílias antigas, elas andavam na moralidade, não tinham fé, tinham caráter, compravam e pagavam. Os filhos talvez crescessem numa família que não tem religião nenhuma, mas obedeciam seus pais e honravam os mesmos. Não precisava de religião, não precisava de fé, não precisava de um pai pastor, estar na igreja para ouvir algumas verdades, mas tinha a geração passada temor. Elas temiam alguma coisa. Elas tinham moral. Não precisava seguir Deus. Porém, essa corrupção é geral. E o problema dessa corrupção não apenas está no mundo. Essa corrupção chegou nos tempos. Essa corrupção chegou até nós. E pessoas estão cada vez mais se aprofundando na depravação da imoralidade dos nossos dias.
Isso é terrível. Por isso que eu quero dizer aqui essa noite sobre o tema quando Deus vai embora. E como eu disse a princípio, eu quero tratar acerca desse personagem tão conhecido. Eu creio que os que aqui estão, mesmo em desenhos animados, quando pequeno, já ouviu falar acerca de Sansão, aquele que possuía grande força, né? Aquele que é conhecido como tem os seus cabelos grandes, pensando alguns no mesmo, talvez fosse até um fisiculturista, né? Mas alguns historiadores dizem que as pessoas se impressionavam com Sansão exatamente porque é o contrário. Ele apresentava-se uma pessoa raquítica e as pessoas ficavam embasbacadas pensando, não tinha tanta força. Porque esse moço raquítico parece um pardal, não é? Porque talvez se fosse um fisiculturista, se fosse alguém marombado, né? Não, mas tem alguma coisa desses músculos dentro aí. Então quando eles olhavam para Sansão, eles não viam músculo, eles não viam força, eles não viam um Golias para falar. A força vem do músculo dele, a força vem do tamanho dele. Olhava para Sansão e dizia, qual é o segredo dele? Porque ficavam embasbacados, ficavam impressionados. Talvez isso seja o propósito de Deus para mostrar que a força não vem do homem, mas a força vem do Senhor dos Exércitos. Por isso que, maioria das vezes, você vai ver Deus escolhendo homens incapacitados, homens que não têm nada, homens que não são nada, homens que não entendem nada, e Deus fazer deles tudo em uma arma poderosa diante da sua presença. Para mostrar que quem realiza alguma coisa, quem faz alguma coisa, quem é poderoso para fazer, não é você, mas o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Sansão é um homem chamado. E no período em que os juízes julgavam, eu quero trazer um pensamento e puxar um gancho aqui nessa questão que os juízes julgavam. E vocês sabem, como leitores de Bíblia, por que os juízes julgavam? Porque os mesmos foram levantados pelo propósito de Deus depois da morte de Josué. Depois da morte de Josué, não teve uma liderança poderosa, a qual Josué ocupava o lugar de Moisés, e agora não tem ninguém para ocupar o lugar de Josué. Então os juízes eram levantados da parte de Deus no propósito em que o povo se contaminava com os povos pagãos da terra de Canaã. E quando os pecados chegavam como cheiro desagradável diante de Deus, Deus era obrigado a fazer uma coisa. Não é? Deus era obrigado a fazer uma coisa. O povo se afastava de Deus. E pelo que pareça, Deus levantava um povo inimigo para oprimir o seu povo, para ver se o povo voltasse para a presença de Deus. Às vezes a correção, aquilo que acontece nas nossas vidas no tocante ao mal, não é porque Deus quer te destruir, é porque Deus está chamando a sua atenção. Aleluia, Deus. Às vezes quando acontece alguma coisa na nossa vida que nos desagrada, que nos traz transtornos, que nos angustia de um ponto tal, é Deus dizendo, eu estou querendo que você volta para minha presença. Você está muito longe, e a maneira como eu encontrei, né, a soberania de Deus, e você está na minha presença, é te oprimindo. Porque tem gente, se Deus não oprimir, ele não busca Deus. Tem gente, se Deus não colocar uma dificuldade, ele não busca Deus. Eu costumo até dizer, um dia pregando acerca da filha de Jairo, eu não gosto de falar acerca dos pregadores do porquê, mas eu vou falar um porquê. Eu entendo, sabe por quê? Sabe por que eu entendo que a filha de Jairo ficou doente? Para Jairo procurar Jesus. Porque se a filha de Jairo não morre, Jairo nunca procuraria Jesus. Se a filha de Jairo não morre, Jairo nunca se prostraria aos pés de Jesus. E parafraseando, aplicando para vós outros, sabe por que algumas meninas morrem em nossas vidas? É para ver se a gente busca a presença de Deus. Porque se nenhuma meninas não morrer, a gente nunca busca a presença de Deus. Então, o povo se afastava, Deus levantava o povo inimigo. Aí o povo se arrependia, misericórdia de Deus, Deus levantava um juiz para libertar o seu povo. E o povo, glória a Deus, estamos com Deus. De repente o povo pecava de novo. E esse é um ciclo constante. Quando o povo pecava e essa relação de Deus, Deus levantava um povo inimigo para oprimir, para chamar o seu povo diante da sua presença. Eu digo para vocês, enquanto Deus está, queridos, nos punindo, é porque Ele tem alguma coisa conosco. Terrível coisa é quando Deus não pune mais a gente.
Terrível coisa é quando Deus não açoita mais a gente. Terrível coisa é quando Deus perde o interesse pela gente. Porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige todo aquele que ama e todo aquele que ele recebe por filho. Se Deus está corrigindo, Deus está dizendo, é porque eu sou seu pai. Aleluia. Se Deus está te açoitando, ele está dizendo, é porque eu sou seu pai, é porque eu te amo, é porque eu gosto de você, é que eu quero que você não sucumbe, eu quero que você não morra, eu quero que você caia no buraco. É por isso que você está apanhando. Mas ao contrário, se Deus não te pune, se Deus não está fazendo nada com você, coloque suas guardas de molho, porque você já deixou de ser filho de Deus há muito tempo. E aqui está. Agora, por que o povo está nesse vai e volta, transgride, pede perdão, é oprimido, levanta um juiz para libertar, e peca de novo e cai, e Deus levanta o povo inimigo? Exatamente porque um mandamento deixou de ser obedecido. E quando um mandamento deixa de ser obedecido, essa transgressão vai te alcançar, não importa o tempo que passar. Porque Deus está dizendo, antes dos mesmos entrarem na terra prometida, quando entraram, matem homem, mulher e criança. Não deixem ninguém vivo. Matem todos os povos da terra de Canaã. Não deixem ninguém vivo. E o que o povo faz? Entra na terra, tira alguns. Mas aquele povo, sabe aquele povo insignificante? Sabe aquele povo que não tem espada? Sabe aquele povo que eles pensam assim, não vai fazer nada contra mim? E eles deixou alguns povos vivos. Eles deixou alguns inimigos vivos. Porque na mente deles, eles pensavam, esse aí não tem poder para nós. Só que Deus está dizendo, entra na terra, mata, destrói, acaba com tudo. E o povo, não, a gente matou os principais. Nós matamos os cabeças. Nós matamos aqueles que portavam espada. Esse povo aí não pode fazer nada. Deus mata, destrói, joga fora. E o povo, não, é Deus, mata, destrói. Porque tem muita gente que vai ser destruída por aquilo que ela achava que não tinha peso para destruir. O povo achou que aquele povo que não tinha poder algum para destruir eles, não poderia fazer nada contra eles. Só que esse bicho que parece pequeno, ele cresceu. Então mate o bicho enquanto ele é pequeno. Porque quando ele crescer, ele vai devorar você. Larga isso que você acha pequeno, que não pode nada contra você, porque isso vai crescer e vai matar você. E Deus está dizendo, larga essa amizade. Não, Senhor, mas isso aí não pode fazer. Não, minha perna vai lá, Deus, mas eu caí, não é? Não, eu sabe a noite. Eu sou comido de gosto. Aí Deus, ó, aquele que está de pé, tome cuidado para que não. E Deus está dizendo, mata essa amizade. Mata esse ciclo. Não, Senhor, eu domino. Mata. Senhor, eu consigo. Mata. Não, Senhor, apenas. Deus está dizendo, mata. Não, Senhor, eu sou forte, eu tenho cargos, eu prego aqui, você vê. Não, mas isso aí, essa conversinha, essa amizade no serviço, ou isso aqui, esse site que eu estou vendo aqui, não, você não tem poder. Deus diz, mata, destrói, joga fora, porque isso aí vai crescer e vai matar você. Cuidado com aquilo que você pensa e acha ser pequeno, porque é isso aí que vai destruir você. Ninguém tropeça na montanha, as pessoas tropeçam nas pequenas pedras. Naquilo que você não vê. O que é mais prejudicial a você? Tocante à doença. Aquilo que você pode ver ou aquilo que você não pode ver? As terríveis doenças começam com a célula, que cresce. Imperceptível aos olhos humanos. Porque enquanto ainda você está vendo, você consegue fugir ou esquivar. Mas aquilo que você não vê, você não liga. Mas aquilo está te matando por dentro. Aquilo vai criar uma raiz de amargura. Isso vai tornar um pecado tão terrível. E quando você vai ver, você vai estar amarrado no lamaçal do pecado. E você não terá mais força para sair daí. E Deus está dizendo, mata isso agora enquanto é tempo. Joga fora enquanto é tempo. Termina isso enquanto é tempo. Lembra? Né? Lembra o que Jesus disse? Né?
quando eu falo no tocante a coisas pequenas que traz grandes estragos, que Jesus diz, acautelai-vos de quê? Do fermento dos que leveda toda massa. Quem cozinha aqui sabe o que eu estou dizendo? Quem já fez bolo? Eu já fiz um bolo, eu já até falei isso no sal, eu já fiz um bolo, esqueci de colocar pão real. Eu acho que essa árvore aqui ficou maior. Mas se você colocar um pouquinho, é pão real e fermento, né? Então é um pouquinho, não é muita coisa. Sabe onde é que Satanás trabalha? Satanás trabalha nas pequenas coisas, é nos detalhes. Ele não vai afrontar você naquilo que é grande, porque você vai fugir. Ele não vai afrontar naquilo que você acha pesado, porque você vai fugir. Mas nas pequenas coisas, ele está dizendo, ele não vai perceber. Ela não vai perceber. Mas isso que é pequeno, que eu estou colocando na vida dele e dela, vai minar ela aos poucos. Porque uma das coisas que Satanás não tem é pressa. Não pense que ele tem pressa de você cair. Ele tem paciência. Porque se eu apresentar algo grande, se eu colocar algo para que ela possa cair em prostituição, ou adultério, ou em roubo, já não imediato não, porque eu coloco assim uma pequena oferta, uma pequena conversa. Que você vai na frente, eu sei o que ele quer. Ele não é onisciente, mas ele sabe exatamente o que você quer. Ele sabe exatamente onde você coloca o pé, onde ele puxa você. Lembra de Jesus no deserto? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Sabe qual é a percepção de Satanás? Ele está com fome. E pela história que eu já andei, na música não sei, Jesus nasce 10 mil anos atrás. Ele sabe, ele viu Esaú vendendo a bênção da primogenitura para seu irmão por causa que estava com fome. Aí ele está pensando, quando a pessoa está com fome, ela faz coisas terríveis. Quando a pessoa está com fome, tem gente que está com entrega até a mãe. Não está com fome. Aí Jesus está com fome, eu sei que eu vou tacar ele está com fome. O que eu estou dizendo é, Satanás sabe onde você quer cair. Satanás sabe para onde você está olhando. Satanás sabe onde você está pisando. Satanás sabe onde você está se inclinando. Talvez ele não saiba o seu coração como Deus sabe, mas ele sabe a direção para onde você está indo. E é lá que eu vou colocar o laço para você cair. Não é muito grande, não. É uma ovelhinha. É isso. Não é a pequena conversa. E você vai tornar tão grande que vai sucumbir você. Então cuidado com o fermento. Cuidado com os pequenos pecados. Cuidado com as pequenas transgressões, porque Deus está dizendo, mata enquanto ainda é pequeno, mata enquanto ainda é uma conversa, mata ainda por enquanto ainda é apenas 10 reais, porque a gente pode se tornar muito. Mata. Então tome cuidado. Porque a mesma Bíblia que diz, não desprezais as coisas no dia das coisas pequenas, né? Falando do lado da bênção, também não despreze os pequenos laços que Satanás coloca na sua vida. Mata ele e arranca pela raiz, porque ele vai crescer e vai matar você. Já corta aqui, irmão. Pá! Começou. Né? Um dia eu saí pregando em vários lugares, né? E como a gente vai pregando em vários lugares, sempre tem umas pompas de plantão. Né? De repente, quando pensa que não, eu estou vendo no WhatsApp, né? Mulher mandando O-I-I. O-I-I, o que é O-I-I? Eu sei o que é o O-I-I. O-I-I significa, vamos nos relacionar? O-I-I significa isso. Papai, pode falar, não, tá? Então, antes que o O-I-I se torne uma palavra maior, vai cortando os I, porque esses O-I-I vai matar você. Então, cuidado. E a Bíblia vai nos dizer, em um tempo que os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus, obviamente pela transgressão do próprio povo. E Deus levanta os filisteus para oprimir o seu povo. Quem que Deus vai levantar? Deus vai levantar mais um juiz. Dentre muitos que Deus levantara, Deus vai levantar mais um juiz pelo nome de Sansão. O chamado de Sansão é algo extraordinário, que começa com o milagre de quem não poderia ter filhos e Deus gera filho naqueles que não podem ter filho. Parece que Deus gosta disso, né? Deus gosta de trabalhar na impossibilidade.
Aleluia. Para não ficar que como ele fico que desce no cacete, eu quero liberar uma palavra de bênção. Aquilo que você está passando, que você pode, pensa ser impossível, eu dou uma palavra de bênção para você. Deus trabalha na impossibilidade. Aleluia. Agora vamos voltar para a cacetada. Só tomar uma leitura. Eu vou beber água. O chamado de Sansão. Então, se Sansão recebeu um chamado, né, filho de Manoá, ele foi chamado e foi chamado. Por que ele foi chamado? Quando alguém tem um chamado, ele é chamado para quê? É chamado por um propósito. Não é? Então, Sansão foi chamado para um propósito. Qual o propósito de Sansão foi chamado? Foi chamado para libertar o seu povo. Então, Sansão carrega nas suas costas, meus queridos, a responsabilidade de carregar sobre as suas costas a libertação do seu povo. Então, quando a gente entende se aplicando para nós, quando nós somos chamados para um propósito, nós somos privilegiados diante da presença de Deus. Não chamados para uma função eclesiástica, uma função referente aos dons aplicados, mas um chamado diante da presença de Deus. Aquilo que eu tenho e aquilo que você tem é um privilégio. Você foi chamado para um propósito diante da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas parece que as pessoas não se atentam a isso. As pessoas parecem que não estão entendendo o propósito pelo qual foi chamado. Porque estão vivendo completamente uma vida negligente. As pessoas não estão entendendo quando eu falo com as pessoas aqui, estou falando regra geral, quando eu olho para a minha igreja, quando eu olho para a nação brasileira, quando eu olho para o sistema eclesiástico. E quando eu falo das pessoas se entregando aos propósitos do mundo e sendo chamadas por Deus, as pessoas são completamente negligentes. As pessoas não estão entendendo o peso do chamado ao qual elas estão tendo. Elas não estão entendendo o peso da responsabilidade de quem elas estão representando. Elas não estão entendendo. Sansão, você foi chamado para libertar o seu povo. Sansão, você é nazireu desde o ventre. Sansão, você tem que ter responsabilidade do propósito ao qual você foi chamado, Sansão. Você não está entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. As pessoas estão vivendo aí, querido, você é diácono, querido, você é pregador, querido, você é pastor, querido, você tem um chamado de Cristo, você é cristão. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra, e quando o sal perde o seu sabor, ou fica insípido, ele é pisado pelos homens. Não serve para mais nada, é zombado pelos homens, joga fora. Eu nunca conheci um sal que perde. Alguém já conheceu? O sal perdendo o sabor, não tem. Talvez quando você deixa ele lá no relento, talvez ele perde o sabor, você vai. Né? Não presta para mais nada. E Jesus vai dizendo: e vós sois a luz do mundo. E não se coloca a luz debaixo da cama, mas no velador, para que todos vejam a sua luz e saibam quem vocês são. Glória a Deus. E vós sois cidade iluminada, edificada sobre o monte. Ele não pode esconder uma cidade iluminada sobre o monte. O que Jesus está dizendo é: no tempo de Jesus não tinha luz elétrica. No tempo de Jesus não tinha luz como nós temos hoje. Então à noite qualquer faixa de luz era referência. O que Jesus está dizendo é: vocês são cidade iluminada sobre o monte. O que Jesus está dizendo é: além de vocês serem iluminados, vocês estão em ponto de destaque. Todo mundo está de olho em vocês. Então o que Jesus está dizendo: tenha responsabilidade, porque todos estão olhando para você. Aleluia. É por isso que quando um ímpio cai, quando um ímpio rouba, quando um governante rouba, ímpio rouba, ou prostitui, ou adultera, não vê notícia, mas deixa um crente adulterar para você ver. Deixa um pastor roubar para você ver. O Americo Lopes sapecou na cara da mulher, diácono da Assembleia de Deus de Betim. Vê notícia. Por que? Porque todo mundo ajuda na gente. Porque, querendo ou não, o mundo espera alguma coisa de você. O mundo espera de mim e de você santidade. O mundo espera de mim e de você poder. O mundo espera de mim e de você graça. O mundo espera de mim e de você unção. Aleluia. Então, você tem que ter responsabilidade no propósito que você foi chamado. Que eu fui chamado, que a igreja eclesiástica brasileira foi chamada. As pessoas estão vivendo aí. Negligentes. Não estão entendendo.
Querido, olha, quem está chamando Sansão aqui não é o rei da cidade dos filisteus. Quem está chamando a cidade aqui não é um juiz importante de Israel. Quem está chamando Sansão aqui é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Era para a gente bater no peito, era para a gente regozijar e dizer: Deus conta comigo, Deus quer me usar, Deus é meu amigo. Aleluia. Pessoal, não. Parece que está chamando o padeiro da esquina que chamou ele. Parece que é o prefeito de Betim que chamou ele. É o Senhor dos Exércitos. É o que estendeu os céus a palmas, o desenhou como um lençol para nele habitar. É o que chamou as estrelas pelos nomes e ela se apresentou diante deles: Eis-me aqui, Senhor. É o que diz para as águas: nascem, elas nascem, e se parem, e elas se congelem pelo sopro da sua boca. É que pesou os montes numa balança pendurada no seu. Aleluia. Aleluia. Essa é verdade. Mas você vem só até aqui, tá? Daqui você não passa. Sim, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Esse Senhor que te chamou. Não foi homem que te chamou. Você tem algo poderoso dentro de você. Aleluia. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Sabe o que as pessoas fazem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim. É o Ruach Kadosh que está dentro de você. Aleluia. E descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Regozije-se, alegre-se, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Gente, não tem responsabilidade com o chamado, com o testemunho. A gente está à frente, aqueles que tinham chamado, eram pessoas mais que tinham que ter exemplo. Para mostrar os outros, para mostrar os mais fracos. É os mais que tinham que ter exemplo. A igreja de Corinto, tendo como exemplo, era a que mais tinha que ter exemplo, mas estava tendo mais escândalo do que os ímpios. Mais prostituição do que os ímpios. Pessoas completamente negligentes, com propósito, com chamado e com testemunho diante da presença de Deus. Recentemente você viu uma mulher que ficou colocando comida vendendo a comida do pastor, que até o mesmo morreu. Segundo informações, tinha orgias na casa dele. E quando o missionário pegava o microfone, ia lá para os grandes congressos cantar e glorificar Deus. Como é que consegue, irmão? Como é que consegue? A mulher colocando veneno na comida do marido, depois vindo cantando como se nada tivesse acontecido. Orgias na casa, e o mesmo, não quer nem falar alguma coisa, já morreu o cara? E vindo. E achando que está normal. Mentindo testemunho para ganhar likes. Mentindo testemunho, mentindo para ganhar o povo. E a Bíblia diz: ai daquele que tem a incumbência de pregar ou falar uma coisa, porque diante desse cairá maior condenação. E as pessoas brincam com Deus, não têm responsabilidade diante de Deus. E outra coisa que me chama a atenção no testemunho ou do chamado de Sansão é tocante a sua responsabilidade para com o poder. Sansão tinha poder, tinha unção, e unção é exatamente o poder para desempenhar aquilo a qual Deus nos chamou pelo propósito. Como pessoas têm unção como algo completamente distinto daquilo que é unção, mas unção é exatamente o que Sansão tem: poder para fazer alguma coisa, poder para libertar o seu povo, poder de força. Unção para a força de Sansão, a sua força para libertar o seu povo. Isso é unção. Sabe, mas sabe o que Sansão vai fazer? Sansão está vendo um filhote de leão ali, Sansão vai matá-lo, beleza. Poderia matar sua família, poderia matar alguém, ele poderia matar, despedaçar o leão como se despedaça um cabrito. Só que mesmo volta dias depois e naquele carcaço de leão cria uma colmeia de mel ali. Ele vai tocar naquilo que não poderia tocar. Ele vai tirar mel de leão morto, de cadáver,
Porque Nazireu não podia tocar em coisa morta. Nazireu não podia sequer pisar no cemitério. Nazireu desde nascer, desde o ventre. E Deus está dizendo, ele será separado desde o ventre. Mas sabe o que vocês estão pensando na minha conjectura? Vocês estão dizendo, já que eu tenho unção, já que eu tenho poder, se eu encostar isso aqui, não tem problema não. É gente brincando com poder, gente brincando com unção. Eu digo a mim e a vós outros, unção não é para criança, unção não é para pessoas que querem brincar, unção não é para você fazer aquilo que você quer, unção é para você fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que pensa, pô, ela tem poder, ela pode fazer o que quiser, não pode. Poder não é para você ensoberbecer, poder não é para você se engrandecer, poder não é para mostrar que você é, poder é para mostrar e glorificar o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vocês pessoas brincando com o sangue, vou fazer isso porque meu nome e o status poder me dá condição de fazer isso. Você sabe quem eu sou. Para isso vocês têm unção, para se aparecer, para brincar. Eu posso porque eu sou. Eu posso porque eu tenho, eu posso porque eu prego ali, eu posso porque eu prego aqui, eu posso porque eu faço lá, eu posso porque minha patente é alta. Quanto mais a patente é alta, quanto mais responsabilidade, ou quanto mais lhe é dado, mais lhe é comprado e mais responsabilidade cai sobre a sua vida. Para de brincar com unção. Enquanto eu estou falando que não é ninguém aqui, não, estou falando no contexto geral. As pessoas brincam. O fato de você ter poder não quer dizer que você pode fazer tudo. Nem que Satanás quis induzir Jesus, atira-te daqui abaixo. Porque Deus dará a ordem, está escrito, a ordem aos anjos, ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra, e todos verão que você é filho de Deus. Jesus podia fazer isso, sim ou não? Claro que podia. Claro que podia, só está dizendo, eu não vou fazer. Porque nem tudo aquilo que eu tenho poder para fazer, eu posso fazer, porque não glorificará a Deus. Então, quando não glorifica a Deus, quando não exalta a Deus, não faça. Mas se glorifica a Deus, vai de cabeça, porque Deus estará contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nem toda unção é para usar na hora que você quer. A unção é para usar no propósito do qual Deus te chama. Vou marcar porque você não pode postar aí. Não é que ele não sabia, não. Ele ensinava desde criança. Ele ensinava até se tornar adulto. Ele sabia disso. Não é que ele não sabe, é porque ele acha que podia. Assim tem gente, por o fato de ter muito poder e impulsão, ele acha que pode fazer qualquer coisa. Eu vou cair nesse pecado aqui porque Deus está comigo. Ele vai me perdoar. Eu vou cair nessa transgressão aqui porque eu tenho poder. Eu vou cair nesse delírio aqui porque Deus tem poder. Deus está dizendo, você vai pecar nesse pecado aí, vai até continuar fazendo. Mas com cuidado. O fato de você estar fazendo não quer dizer que eu estou contigo. Meu Deus. O fato de você estar pregando e acontecendo não quer dizer que eu estou contigo. O fato de você estar cantando e a igreja glorificando não quer dizer que eu estou contigo nesse negócio que você está fazendo. Brincando. Meu Deus. Essa é a sua mãe. No texto que nós lemos, a situação já está no ápice da brincadeira com o pecado diante da presença de Deus. Ele vai se interessar por quem ele não deveria se interessar. Ele vai se inclinar para aquilo que ele não deveria se inclinar. Dalila, vocês conhecem isso? Dalila se apaixona por uma filisteia, filha dos filisteus. Dalila. E o contexto anterior, você viu que ele se apresenta a Dalila, ele fica à noite com ela, né? E parece que a pessoa, não, eu vou dizer a verdade, a pessoa quando a mente cauterizada, parece que ela perde a noção de onde ela está pisando. A pessoa, quando ela tem a mente cauterizada, quando ela já não sente mais o peso do pecado, parece que ela cauteriza a mente, sabe? Ela vai pisando, está ali, já estava ficando quem ele não deveria ficar, porque não é do seu corpo, é uma prostituta. Ele está ali, separado por Deus, unção de Deus. A pessoa quer mais o quê? Ele está ali, brincando. E parece que o pecado, não é? Parece que o pecado, ele não pensa que o pecado vai vir com a cara ruim, que o pecado vai vir com a cara de um monstro, que o capeta vai aparecer para você com um chifre, não é? Com cauda, não é? Vai aparecer exatamente do jeito que a galera apareceu para a Sansão aqui,
conversa suave. Sansão. Oh, Sansão. Se você me ama, conta-me o seu segredo. Qual o seu segredo da sua força? Você sabe que eu te amo, né, Sansão? Você sabe que eu gosto de você. Você não quer ficar comigo, Sansão? Conta-me a sua força. E Sansão vai, brincando. Não, se me amarrar meu cabelo com 7 tranças. Não, se me amarrar com cordas novas. Não, se fazer isso, umas 3 tentações, umas 3 vezes que ele tentou. E ele vai brincando, ele vai galgando, até que ele fique confortável diante do pecado. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer conosco? É quando a gente fica confortável diante do pecado. Meu Deus. Quando fica confortável. Sabe qual é a pior coisa que você? É quando a gente coloca a nossa cabeça no colo de Dalila. Porque o colo de Dalila é tão gostoso, não é? Meu Deus. O colo de Dalila é tão macio, Dalila é tão cheirosa. Isso aqui não parece ruim, não. Está tão bom. Isso aqui não vai fazer eu perder minha unção, não. Ele vai brincando. Dalila. Me dá um beijinho, Dalila. Dalila. Sansão, até agora você me amou. E Sansão não está ali brincando com Dalila e brincando. Enquanto o Sansão está brincando, percebe que Deus não está fazendo nada. E Deus deixa. Pode ir. Vá. Continua. Senhor, você não poderia agir? Você não poderia falar com os anjos? Você não poderia mandar um anjo ali? Você não poderia fazer mal? Não, deixa. Porque uma vez que o seu coração se tornou com o pecado, eu não posso fazer mais nada. Você ainda não praticou, mas no seu coração você quer fazer isso. Porque o pecado não começa aqui. O pecado começa aqui e desce para cá. Então Deus diz, vou deixar, porque no seu coração você já pecou. E para mim não é aqui, para mim é aqui. Eu conheço o seu coração. É isso que Tiago diz, que o pecado é engodado pela sua própria concupiscência. Engodado é engano. Você é enganado por quê? Concupiscência, desejo. Você é enganado pelo seu próprio desejo. Isso quer dizer que tudo aquilo que você deseja não é bom para você. Porque tudo aquilo que você deseja, a probabilidade de ser carnal é muito grande. Por isso que as pessoas pensam que é bom. Por isso que as pessoas pensam que não vai acontecer nada. Porque isso é um desejo bom. Aí a Bíblia está dizendo, você é enganado pelo seu próprio desejo. E o desejo começa aqui, alimenta aqui, depois você pega aqui e gera morte. Então arranca enquanto estiver aqui, porque quando chegar aqui, já não tem mais jeito. Meu Deus. Mas Deus deixa aí. Lembra de Davi? E Deus permitiu Satanás incitar Davi. Isso é doido, 25. Deus permitiu Satanás incitar Davi. Porque qual era o desejo de Davi no seu coração? Eu quero montar o exército. Mas Davi não é tipo de guerra, mas no meu coração quero contar para quê? Para ele mostrar a grandeza do meu exército. Ele tinha essa soberba no seu coração. E Deus disse, Satanás, vai lá e faz acontecer o que está no coração de Davi. Porque para Deus o que aconteceu não foi quando Davi praticou, o que aconteceu quando Davi pensou e alimentou. É o que eu te disse, eu vos digo, a lei diz que adultério, aquele que adulterar é pecado. Eu, porém, vos digo, se você pensar em uma mulher e desejar no seu coração, você já adulterou. A lei diz, matar é pecado. Eu, porém, diz, se no teu pensamento você se empolarizar com o seu irmão, você já se tornou réu dele. Porque está aqui. Está aqui. Então, por isso, tome cuidado com o seu coração. Aí Jesus corrobora dizendo, porque onde tiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que você está pensando? O seu dia a dia, o que você pensa? Lá no seu serviço, o que você pensa? Quando você acorda, o que você pensa? O que toma o seu pensamento o dia todo? O que toma o seu pensamento na sua trajetória? O que toma o pensamento enquanto você está fazendo uma coisa? O que é adultério? O que é fazer mal a pessoa? O que é raiva? É ódio? O que está ocupando o seu tempo? O que ocupa o seu tempo? Onde está o seu coração? Exceção. E sabe qual é o problema dessas pessoas que têm características de sanção? É elas pensar que aquilo que elas estão fazendo não vai acontecer nada.
E o fato de não estar acontecendo nada não quer dizer que não vai acontecer. E minha fala piora mais um pouquinho que melhor seria se acontecesse se Deus fizesse alguma coisa. Porque vai chegar um dia que se Deus não fizer aqui, Deus vai ter que fazer lá. Então é melhor Deus fazer aqui do que fazer lá quando já não tiver mais jeito. Como eu disse a princípio, sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer com a gente? É Deus entregar a gente ao nosso próprio desejo. Aos Romanos, Paulo escreveu, e Deus entregou eles a uma mente reprovada, porque o coração deles era corrupto. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus entregou eles para eles mesmos. A pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano é entregar ele a sua própria vontade. É Deus falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Faz o que vocês quiserem. A gente pensa que é liberdade, mas Deus está dizendo, é sua destruição. Porque só existe uma liberdade no Filho do Homem que desceu do céu e vos libertou para a verdadeira verdade. É por isso que ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então glorifica a Deus enquanto Deus está te chamando, glorifica a Deus enquanto Deus está te punindo, glorifica a Deus enquanto está chamando a sua atenção, glorifica a Deus enquanto está te açoitando. Ele está dizendo, eu te amo, sai dessa, levanta daí, não perde o teu propósito não perde a unção do Espírito não perde o meu Espírito não. Aleluia, Deus. Tá. Vai. E as pessoas pensam, pelo fato de não estar acontecendo nada, é que não vai acontecer. Mas tomara que aconteça. Porque acontecer aquilo que eu já fiz naqueles dias. Muitos chegaram até me dizendo, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei, em teu nome operei maravilhas. Sabe o que é operação de maravilhas, querido? É alguém entrar aqui sem braço e orar no próximo, e um braço crescer o próprio corpo da pessoa, operação de maravilhas. O que Jesus está dizendo é, terá gente naquele dia que vai ter feito coisas maiores do que eu fiz, e eu vou falar na cara delas, sai de perto de mim, porque eu nunca conheci vocês. Deus. Está preparado para isso? Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Por isso que é ruim. É terrível quando Deus deixa a pessoa profetizando, pregando, cantando, ou fazendo qualquer coisa, e no pecado, e não está acontecendo nada, porque a pessoa engana a si mesma. Só que vai chegar um dia, vai chegar um tempo, que não terá mais tempo. A exceção. Aí ele diz, e ela lhe disse, os filisteus, depois da multiplicação, quando ele revelou realmente o seu segredo do coração, que era rapar sua cabeça. O texto do versículo 20 diz, e ela lhe disse, os filisteus estão sobre ti, e Sansão. E ele despertou do seu sono e disse, eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei ou escaparei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Quando Deus vai embora. Meu Deus. A pior coisa que pode acontecer com um cristão, querido, é quando Deus vai embora. E pior ainda é quando ele pensa que ele tem e já não tem. Que ele é e não é. Que ele faz, só que não faz mais, porque o Espírito foi embora. Aí todos vão perceber que quem fazia aquela coisa, ou aquilo tudo, é quem estava sobre ti e não você. Não é eu, não é você, mas é aquilo que o apóstolo Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu tenho que ser no mínimo grato a Deus, porque eu sei de onde ele me tirou, e eu sei onde estou hoje, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e tudo que eu faço, não é a minha glória, mas a glória do Deus Todo-Poderoso. O Espírito está sobre a minha vida. Seja grato pelo Espírito Santo que está na sua vida, glorifique a Deus, não decepcione o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não se afaste do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, Aleluia. tá certo? Falta 10 minutos. Falta 5 minutos.
pior coisa é quando Deus vai embora. Porque quando Deus vai embora, a pessoa morreu. Ela volta ao estado primário. Porque uma vez morto para o pecado, ou mortos nos nossos pecados e delitos, Deus nos ressuscitou para a vida. E nós morremos para o pecado e não somos escravos mais. Mas quando nós entregamos a iniquidade, nós nos tornamos novamente escravos do pecado e morremos do pecado novamente. Amém. É por isso que você entra nos templos, as pessoas não vibram mais. Você entra nos templos, as pessoas estão como zumbis, as pessoas viram religiosas, as pessoas só vão no culto porque ficou um dia de vir mesmo, as pessoas só vão na igreja porque é mais apenas um dia de vir, as pessoas só vêm no culto porque ficou costumeiramente vir, mas elas estão mortas diante da presença de Deus. Meu Deus. Extremamente religiosas. Lembra de Jesus falando para os fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque por fora vocês são belos e adornados, mas por dentro vocês estão cheios de imundícia e de resto de mortos. Vocês morreram. Deus. Sansão não morreu, irmão. E ele está achando que tem a presença de Deus ainda. Terrível coisa de quando a gente morre e acha que tem, mas não tem. Porque quando eu acho que tem e não tem, eu viro escravo do pecado, agora eu sou humilhado por ele. Porque aquela que fez Sansão cair não era amigo dele. Aquela que fez Sansão cair não gostava dele. E eu te falo, aqueles que estão fazendo coisas e corroborando para você cair, eles não são seus amigos. Eles não querem o seu bem. Aqueles que estão corroborando para a sua queda, para você entrar no pecado, para você viver no pecado, eles não são seus amigos. Eles estão te afastando de Deus. Eles estão querendo a sua ruína. Você vai cair. Quando você cair, eles vão embora. Quando você cair, eles vão sair de perto de você. Você vai ficar sozinho. Porque assim faz o pecado te deixa sozinho. Deus. O pecado, além de deixar sua Espírito Santo, as pessoas vão embora da sua vida porque você não tem mais a presença de Deus, aquilo que elas queriam. Os irmãos de Sansão não foi atrás dele quando ele estava preso, mas quando ele derrotou 1000 homens com queixada de jumento, quando ele pegou os portões de Gaza e levou para 60 km de distância, o povo primeiro Sansão, Sansão, mas quando Sansão está no pecado, ninguém foi lá buscar ele. O pecado te deixa sozinho. O pecado te afasta das pessoas de Deus. Então, quando a pessoa cai e pega, e você pensa que a igreja te abandonou, não, é porque você mesmo estava no seu buraco violento. Não é as pessoas que abandonou, é você que quis. É você que não se arrependeu. É você que cavou sua própria cova e está na Sansão agora seguindo como um brinquedo. Porque assim é Satanás, quando você cai, ele quer brincar com você. Terrível coisa é quando Satanás, a pessoa cai na mão de Satanás e dos inimigos, porque essas pessoas vão brincar com eles. Diz o salmista Davi: Senhor, que eu caia na sua mão, porque o Senhor é rico e misericordioso, mas eu não caio na mão dos homens, porque eles não têm misericórdia. E vocês vão estar lá, moendo. E ainda, o povo filisteu glorificou o Deus Dagom, porque eles pensaram que o Deus Dagom havia entregado Sansão na mão deles. Sabe o que isso quer dizer? Quando você cai, quando você pega, você está adorando o propósito do diabo. Se coloca de pé, eu tenho 2 irmãos. Glória a Deus. Bem, querido, levante-se do colo de Dalila enquanto há tempo. Saia do colo de Dalila enquanto há tempo. Saia do conforto do pecado enquanto há tempo. Porque se você sair, Deus terá misericórdia de você. E talvez tenha alguém aqui que esteja fraco, que caiu no laço do inimigo, no laço do pecado. Eu dou uma notícia para você: se você se lembrar de Deus, Deus vai se lembrar de você. Aleluia. Quando Sansão estava humilhado, recebendo como brinquedo diante dos filisteus, a Bíblia diz que Sansão orou ao Senhor. Lembre-se de Deus, busque a Deus, porque não importa onde você estiver, Deus restaura você em nome de Jesus de Nazaré. Fala comigo, Pai amado e Pai querido, maravilhoso és tu, a tua palavra dura para sempre. Em nome de Jesus eu te glorifico e te adoro pela tua bondade e pela tua misericórdia.
Tu és grande, Tu és santo. Livra-nos, ó Deus, da armadilha de Satanás. Livra-nos da carnalidade. Livra-nos da queda. E Pai, e se eu cair, eu me lembro de Ti. Livra-me do pecado. Me tira da bolsa da perdição e restaura-me, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. E o coração contrito e quebrantado, Tu não desprezarás, ó Deus. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos restaure quando nos lembrarmos dele. Senhor, agradeço a minha oportunidade. Deus, continue a abençoar o pastor do Márcio, toda essa igreja, em nome de Jesus de Nazaré, os meus amigos que estão. Deus, continue abençoando, Zeca, Deus te abençoe, em nome de Jesus de Nazaré.